E aí, pessoal? Vamos fazer uma solve comentada, mas uma solve comentada aí naquele estilo o que estou vendo enquanto resolvo o cubo, não daquele tipo qual o melhor caminho e tal, com todo o tempo do mundo analisando, normalmente aquilo que faria se estivesse resolvendo mesmo, né? Bem, então aqui faria o seguinte. Colocaria já o oposto do verde. Talvez, como eu falei, não seja a maneira mais otimizada de se fazer a cruz. Mas é o que eu faria aqui, dando uma olhadinha rápida, né? Antes da solve, seria mais ou menos isso. E já damos uma olhada aqui o que acontece enquanto fazemos a cruz, né? Bem, temos um easy case, né? Um caso básico aqui bem à frente, então eu colocaria ele, claro. Evito de colocar parzinhos por frente, mas aqui, vamos dizer assim, seria o que eu faria pela facilidade aqui e tal, né? Então, colocaria ele. Note que aqui eu tenho o laranja e verde. O laranja e verde está aqui, ó, né? Mas, enquanto resolvia, essa peça aqui, que foi a que gritou mais aqui por ser uma quina branca e tal, é a que veio antes na mente, né? Então, colocaria ela novamente aqui por frente, como eu falei, não gosto de fazer isso, né? Mas, bem, temos um outro parzinho aqui e um outro parzinho aqui, né? Esse parzinho talvez esteja até melhor para colocar, né? Tá aqui em cima, tal. Mas enquanto eu fazia aqui, como eu falei, essa quina foi a que veio mais à vista, então já vamos colocar ela lá. E agora sim, temos que colocar essa aqui. Laranja com laranja, né? E já vamos olhando ao LL. Caiu um caso Euclid. Coloco nessa posição e executo com movimentos do básico, começando pelo Sune daqui para cá, né? Muito bem. Temos aqui a PLL. Se você já faz pelo básico, está acostumado com esse padrão aqui, né? Ó. Não sei se você resolve com aquele algoritmo que resolve para os dois lados atrás. Eu gosto desse aqui, que é um para um lado, um para o outro. E no final, vamos ter que girar esse verde para cá, né? Então, um caso anti-horário depois de terminar o algoritmo. Você viu ali que de dar uma olhadinha aqui na parte de trás, vamos dizer assim, a gente já acabou verificando como qual PLL é, antes de ter que ficar olhando todo o cubo. Às vezes a gente tem que dar aquela olhadinha por um motivo ou por outro, né? Não, às vezes por não saber como é, mas às vezes você caiu ali enquanto você faz aquele pequeno raciocínio, você já acabou olhando, né? Mas tem coisas que são bem básicas. Então, por exemplo, às vezes você olha por um lado, você fica na dúvida, será que isso é uma PLL, por exemplo, uma T ou uma R? Ah, eu vou olhar do outro lado para ver se tem um ou dois, né? Mas nem sempre precisa. Eu vou dar um exemplo para você. Se você tem, por exemplo, uma PLL-T, a PLL-T, ela tem um meio aqui. Vamos supor que aqui tivesse um par, aqui tivesse outro par. O meio aqui, ele é de cor oposta. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, tem uma PLL-T, são dois parzinhos. Às vezes você olha isso aqui, ó, caiu por esse lado, antes de virar o cubo e dar uma olhadinha ali, você tem isso aqui, olhando só por esse lado, né? E você diz, nossa, mas eu tenho aqui um parzinho, bateu as cores aqui, mas eu preciso saber se o lado de lá tem uma cor só ou tem duas, né? No caso que tem duas é uma T.
Mas se você olhou aqui no meio, essa cor é oposta à dupla que você tem aqui, ó, você já sabe que é uma T. Porque na R não é assim que acontece. Então, vou pegar uma R. Ó. Você tem aqui uma figura parecida, você vê duas batendo aqui, um parzinho aqui, mas você não precisa nem olhar aqui, ó. Porque se fosse uma T, aqui seria laranja. Ó. Isso aí, pessoal. Dá para fazer mais uma solve ainda, né? Vamos fazer mais uma solve. Muito bem. Inicialmente já observamos esse parzinho aqui. Não vamos retirá-lo daqui para desdobrar e tal. Dá para começar a executar o algoritmo aqui e terminá-la pela parte de trás. Quem já viu aí os vídeos de F2L, eu já publiquei aí todo o Friedrich, né? Todo CFOP ou CFOP, como queiram chamar, no canal da minha amiga Ivana Ribas, que provavelmente é onde você está assistindo esse vídeo. Então, muito bem. E olha que interessante, o mesmo caso aqui, ó, né? Então vamos lá. E temos aqui um outro parzinho, certo? Que já dá pra gente usar. Enquanto isso, sempre já vamos procurando aí outras coisas que podem acontecer no cubo, né? Bem, eu tenho aqui uma quina, né? A última que sobrou, então obviamente ela é azul e vermelha. E eu tenho aqui, ó, o azul e amarelo. Eu disse, tá, mas o que importa o azul e amarelo se o azul e amarelo não vou usar? É que lá atrás tem um azul, olha. Se o azul e amarelo está aqui, eu sei que aquele é o que eu preciso. Eu não preciso olhar lá atrás para saber que tem um vermelho aqui, certo? Se o outro azul eu já coloquei embaixo, inclusive está aqui, ó. O outro azul está aqui, eu só tenho uma opção, né? De azul que sobrou que está ali, né? O outro já está colocado, então não tenho o que pensar, né? Não precisa nem olhar. Vamos executar o algoritmo. E o último parzinho está vindo, enquanto isso já vamos olhando a OLL. Bem, temos uma Elcor. Lembra que no último caso a gente fez um SUNE daqui para cá, pois agora é daqui para lá. Tem outro algoritmo que dá para resolver a Elcor Shape? Tem, mas eu prefiro esse. São casos diferentes, né? Aquele eu quebrei as duas amarelinhas que tinha e automaticamente apareceu a T, que é com dois amarelinhos, e essa eu fiz na direção do garfo, né? Da pecinha que forma o garfo da Elcor Shape. Também tem o vídeo com OLLs, inclusive com as 4 Elcor Shapes. E você pode ver nesse mesmo canal, inclusive, né? Todo o Friedrich tá lá. Bem, uma vez que a gente tenha feito isso, já observamos aqui a lateral, olha. Já falamos sobre essa PLL. Você viu que os cantos aí estão alinhados, né, tal. E eu não tenho nem o padrão de troca, enfim, nem o padrão de troca pelo lado e nem o padrão de troca oposta. Automaticamente, quando isso acontece, se você até já faz pelo básico tudo, você já sabe que tem. E vamos executar, né? Então, no final eu tenho que girar para cá, então
tem um giro ainda horário no final de tudo, que é esse aqui, ó. Aquilo que eu estava falando, às vezes pelo lado oposto da PLL você já consegue reconhecer o que acontece. Isso aqui, por exemplo, você tem, olhando na primeira vista, você poderia dizer, é uma N, né? Mas não é, porque aqui ó, você tem o laranja e vermelho, mas aqui esse parzinho não é azul. Se esse parzinho não é azul, então você sabe que não é uma N, porque na N as cores quentes, no caso laranja e vermelho, ficam de um lado e as frias ficam do outro. E isso se repete por todo o cubo, então você já sabe que nesse caso aqui é uma J. Olha lá. A PLLV, ela se confunde bastante com a E do lado inverso dela. Vamos olhar isso aqui, ó, por exemplo, olha. À primeira vista, você vê aqui um padrãozinho que parece, né? Parece com a E. Inclusive, quem vê um padrão de reconhecimento que gosta de usar essa cor e essa cor com essa aqui no meio, no caso duas iguais uma aqui, ó, aqui talvez até já pense em colocar para resolver, mas você vê que tem um parzinho aqui, ó. Então, quando você vê isso aqui que parece a E, mas você observa que não é, ó, esse lado aqui também, ó, parece aquele padrãozinho da E. Por isso que eu não gosto desse padrão de reconhecimento com duas cores aqui e uma no meio para E. Eu gosto daquele padrão que se repete em cores aqui, aqui e tal, né? Ou vice-versa, enfim. Isso aqui, obviamente, como eu já falei, é a V. Então, temos aqui a E, como eu falei, é aquele padrãozinho, ó, cores aqui e aqui. Então você tem aqui o azul e laranja se repete aqui, só que aqui daqui para cá e aqui daqui para cá. Então você tem duas cores aqui iguais, daí duas iguais aqui, né? E acontece aquele padrãozinho lá, ó, azul, azul e um azul no meio. Só que você não tem aquele parzinho lá, ó, batendo. E na V você também tem um padrão oposto aqui, coisa que não acontece aqui, né? Então só tem desse lado e daí do outro lado lá, você não tem aqui algo correspondente para cá, né? Como eu falei, coisa que na V acontece, ó, acontece aqui também. Então isso não é possível na E. Na E você tem o padrão aqui e o padrão lá, né? Quando você vê isso aqui, ó, aquele primeiro padrãozinho da E, mas o resto aqui tá tudo igual, olha. Você vê que até aconteceu aqui, ó, azul e azul e verde para cá. Então você automaticamente você diria, ah, então é a E, mas não é porque aqui tem um par, tá? Tá tudo igual. Então sempre que acontecer isso, você já sabe que é uma G. E se você tem aqui, ó, um par, você sabe que é o par da G. Automaticamente você não precisa nem pensar muito. Se aqui é o par da G, as cores iguais não vão estar aqui. Porque senão ela se tornaria outra PLL. Como aqui não está, você sabe que está aqui. Então você já pode girar para lá, ó. Ó. Beleza, pessoal.
Valeu e até a próxima.